Mas vai dar certo, se Deus quiser. Bom, pessoal, então nós iremos, né, falar aí sobre as atividades do CAPS, tá? Dentro do CAPS tem o atendimento individual, onde o paciente é recomendado que ele sempre vá com o acompanhante, tá? Tem profissionais que não permitem que o paciente entre sozinho, porque muitas vezes o paciente chega lá e diz assim, eu vim pegar o meu comprimido laranja, o meu comprimido branco, né? Então, como é que vai se saber que comprimido é esse, né? Aí, logicamente, que no prontuário vai ter. Mas será que esse paciente tem noção de como tomar? Tá? Isso não nos garante, ok? Então, sempre a companhia de um familiar, de alguém responsável por ele, tá? Agora, o paciente que tem um transtorno leve, que consegue viver muito bem com o seu transtorno e a sua vida cotidiana, tá? Esse tipo de paciente pode vir sozinho, não é aconselhado, mas ele pode vir sozinho e será atendido. Por quê? Porque a gente tem a noção de que ele, mesmo dentro do seu transtorno mental, ele consegue ter um discernimento, tá? Mas tanto os leves quanto os graves, todos virem a. Outra coisa, pessoal, dentro desse atendimento individual, em algumas vezes, nós precisamos usar o bom senso e pedir, em alguns casos, para o acompanhante sair, tá? Se a gente observar que o paciente, ele não consegue, né, ficar tranquilo, não seria tranquilo, à vontade, né? Com a presença do seu acompanhante para relatar algo, então a gente, ao notar isso, pede para o acompanhante sair, certo? Uma certa vez eu estava fazendo triagem e chegou uma jovem de 19 para 20 anos que tinha tentado suicídio no final de semana, tá? Então, ela foi atendida no hospital e encaminhada para que na segunda-feira estivesse no CAPS. E daí, durante a consulta, né, a triagem, eu questionando sempre com ela o porquê da tentativa de suicídio, né? E ela não falava, e sempre olhando para a mãe. E daí eu pedi para a mãe sair, né, para que eu conversasse só com ela. Então, ela relatou que todo esse tempo era filha única e agora a mãe tinha tido um bebê e as atenções da mãe e do pai estavam todas voltadas para o bebê, tá? E ela, né, ninguém ligava mais para ela, então todas aquelas, né, aqueles conflitos de uma jovem adolescente, certo? Então, eu pedi para que ela saísse e depois pedi para que a mãe entrasse e perguntei como era o envolvimento, né, dela familiar, tá? E ela contou que estava tendo um bebê, e tinha tido um bebê e tal. Sim, e durante, quando eu estava sozinha com a adolescente, né, ela falou que, na realidade, não queria morrer. Tentou o suicídio para chamar a atenção dos pais, tá? Então, por isso que eu pedi para conversar sozinha com a mãe, certo? E daí eu encaminhei as duas para a psicóloga, tá? Que foram atendidas separadamente, ok? Então, esse atendimento individual, mesmo sendo individual, que venha o paciente com o acompanhante, tá? Outro tipo de atividade do CAPS é o atendimento em grupo e o atendimento para a família. Esse atendimento em grupo, pessoal, pode ser com os pacientes, onde eles vão fazer oficinas com qualquer um dos profissionais do CAPS, ou com outros profissionais que são convidados a fazer algum trabalho com eles, tá? E também com a família, onde nós podemos estar convidando esses familiares para rodas de conversa, para participar de oficinas, tá? Para interagir melhor
com as atividades do CAPS e as atividades que são feitas para o paciente, certo? Principalmente se a gente observar que essa família, ela está passando por um processo mais difícil, né? Por um sofrimento maior, querendo realmente já desistir do seu parente, tá? Então, a gente tem que inserir esses familiares dentro dos atendimentos, ok? Então, esses atendimentos em grupo, ele pode ser com os pacientes e pode ser com os familiares. Outro tipo de atendimento aí são os atendimentos comunitários, tá? Onde a gente pode estar fazendo esse tipo de atendimento de forma intersetorial, onde a gente pode estar trabalhando dentro da escola, dentro da estratégia de saúde da família, fazendo palestras, tá? Mostrando para a comunidade como é o serviço através do regimento, ok? Então, essas atividades comunitárias é a participação tanto nossa, profissionais, dentro dos outros serviços, como também dos pacientes dentro de outros serviços, né? Quando a assistência faz aquelas festas de idosos, São João, Carnaval, então a gente insere aí os nossos pacientes dentro da comunidade. Reuniões de organização do serviço. Essas reuniões de organização do serviço é aquelas que eu já falei para vocês na aula passada, né? Quando eu falei que os pacientes, ou os profissionais, de acordo com o manual, eles têm que parar o seu serviço externo, o seu atendimento ao público, de 15 em 15 dias para um trabalho interno, tá? Que trabalho seria esse? A construção do PTS, Projeto Terapêutico Singular, ok? Então, como nós vimos, fica um pouco viável para que a equipe toda pare e faça essa reunião de organização do serviço, tá? Devido à demanda, à grande demanda dos pacientes no CAPS e também à carga horária dos profissionais, que alguns trabalham 2 dias, 20 horas, 30 horas, tá? E acaba aí aumentando a espera dos pacientes. E também outra atividade do CAPS é supervisão clínica e institucional, tá? Nós falamos que todo profissional do CAPS, ele precisa ser capacitado, certo? Então, a supervisão clínica institucional é justamente para capacitar os profissionais que estão entrando no serviço. Ou então, quando um serviço é aberto, como, por exemplo, o que aconteceu aqui em Lavras, né? Não existia CAPS, e daí, quando o CAPS foi aberto, veio profissionais que nos capacitaram, tá? E nos supervisionaram por 2 anos, tá? Depois disso, a gestão não mais financiou esses profissionais e daí nós seguimos sozinhos, certo? Inclusive, quem nos supervisionou aqui foi Dr. Carlos Prado, quem é daí do ICOR, Oroz, conhece aí o psicólogo, tá? E doutora Angélica, psiquiatra, quem é do Iguatu, conhece que ela já trabalhou no CAPS 3 do Iguatu, tá? Então, eles que nos supervisionaram, nos capacitaram e nos supervisionaram durante 2 anos, tranquilo? Então, essas são as atividades do CAPS, tá? De acordo com a portaria 336. É esse tipo de atendimento que nós fazemos com os nossos pacientes. E daí, pessoal, falando dos medicamentos, tá? A gente nós somos orientados a que a farmácia do CAPS, ela fique dentro dos muros do CAPS, certo? A farmácia de distribuição de medicamentos controlados, ela fique dentro das dependências do CAPS. E que lá tenha uma farmacêutica para fazer esse controle
tá? É que muitas vezes é uma medicação que é muito disseminada, ok? O que é que a gente orienta para a população? Que o paciente que faz uso de medicação controlada, ele vá ao CAPS, tá? Lá ele vai passar no psiquiatra ou no médico com formação em saúde mental, e daí esse psiquiatra ou médico vai prescrever a medicação e ele pega no próprio CAPS, tá? Aí chega uma pessoa que vem pegar a medicação para a mãe, que a mãe toma Rivotril há 10 anos, tá? Então, essa cliente, nós orientamos a trazer a mãe, né, caso ela possa vir, para que o psiquiatra reveja essa medicação. Porque, pessoal, muitas vezes, essas medicações, elas não fazem mais um efeito desejado, tá? E daí, o paciente está tomando porque ela já criou uma dependência dessa medicação, certo? Então, nós orientamos que o paciente, mesmo os que tomam medicação há muito tempo, eles venham para o CAPS para pelo menos o psiquiatra ver se essa medicação ainda serve e assim prescrever e a pessoa responsável possa vir pegar de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, né? Assim o psiquiatra vai ter um controle maior e a farmacêutica vai ter um controle também maior com relação à distribuição dessas medicações. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Nós sabemos que, muitas vezes, seu João conhece o médico X, né, bem amigo do médico X, aí encontra esse médico no supermercado e ele pede uma receita de diazepam, né? Agora me dê uma para minha tia, agora me dê uma para minha irmã. E o médico vai dando, e o paciente, né, os vários pacientes, o irmão, o tio, ele mesmo, vai pegar no CAPS, tá? E daí, muitas vezes, há uma distribuição dessa medicação, onde o paciente, né, ou a pessoa, ela está fazendo estoque dentro da sua casa, e quem precisa vai faltar, ok? Então, nós, né, enquanto CAPS, tem que haver essa avaliação constante do uso racional dos medicamentos, tá? Aí, pessoal, dentro da farmácia do CAPS, né, vai ter essas medicações controladas para os pacientes pegarem, como também para a enfermagem pegar os medicamentos dos pacientes que ficam em sistema intensivo, tá? Lembrando que os pacientes que ficam em sistema intensivo são aqueles pacientes que passam o dia todo no CAPS, tá? Então, a enfermagem, ela tem que ter um controle desses medicamentos e ela pega esses medicamentos, logicamente, com prescrição medicamentosa, tá? Para os pacientes que ficam em sistema intensivo, ok? Também pode ser encontrado na farmácia do CAPS alguns medicamentos que vão para a estratégia de saúde da família, os medicamentos básicos, tá? Aí vocês vão perguntar, e lá é distribuído também? Não, lá não é, na farmácia do CAPS não é distribuído esses medicamentos básicos, mas a enfermagem pede que a farmácia faça esse pedido para os pacientes que também são intensivos, tá? Então, por exemplo, nós temos Dona Maria, que tem problemas mentais, que faz uso de Aldol, tá? E Dona Maria também é hipertensa, certo? Como ela vai passar o dia com a gente, os 5 dias da semana, então nós também vamos cuidar dessa medicação que ela usa para hipertensão, tá? Então a gente faz esse pedido à farmácia do CAPS e a farmácia pede, né, para a distribuidora lá e nós pegamos diretamente na farmácia do CAPS e levamos para o posto de enfermagem, que tem que estar trancado o armário e o posto de enfermagem.
tá? Um cuidado que nós, da enfermagem, devemos ter é sempre manter trancado o posto de enfermagem, porque lá contém as medicações dos pacientes. Tudo bem com relação à farmácia do CAPS? Vamos dar continuidade aí. E daí, pessoal, quem são os nossos parceiros no tratamento? Tá? A família e a comunidade, certo? Ambos têm que trabalhar, têm que ser trabalhados na questão da reinserção social, tá? Ambos, família e comunidade, têm que abraçar o paciente quando ele está em estado de manutenção, ok? Tranquilo com relação ao CAPS, tá? Vocês vão ver, né, que agora a gente vai começar os demais serviços e vão ver que a gente vai andar mais rápido, certo? Porque no CAPS, né, a gente falou os detalhes, por ele ser a porta de entrada da rede de saúde mental, por ele organizar os demais serviços que nós vamos ver a partir de agora. Então, o primeiro serviço que nós vamos ver aqui na sequência é o programa de volta para casa, tá? O programa de volta para casa, pessoal, ele é um programa do Ministério da Saúde, assim como todos os demais, tá? E ele está voltado para os pacientes que estão internados em hospitais psiquiátricos. De preferência, que esses pacientes que estão lá internados, eles tenham de 2 anos a mais de internação, tá? Então, são pacientes que realmente estão lá, internados há mais de 2 anos a mais, certo? E que o hospital psiquiátrico vai fechar, e daí eles já vão encaminhar os pacientes para esses programas, para entrarem nesses programas. Só que não é todo município que tem um programa, tá? O município, ele tem que aderir ao programa. Para que ele venha aderir, né, é preciso que no município tenha um CAPS, ou que, se não tiver um CAPS no município, tenha um CAPS de referência. Tá? Porque esse programa, ele tem que estar ligado a um CAPS, ok? Então, o que é que acontece? Nós já vimos que os fiscais, né, do Programa Nacional de Avaliação, que é o PNACH, eles vão até o hospital psiquiátrico e lá eles observam que o hospital não está regular, né? Poucos recursos humanos, pouca estrutura, pouco financiamento, e daí eles já avisam ao hospital que se eles não melhorarem a situação, o hospital vai ser descredenciado, o hospital vai ser fechado, né? De acordo com aquela classificação que nós vimos. Então, como esse hospital ele já sabe que vai ser fechado, então ele já encaminha os pacientes que consegue encaminhar, né, que no seu município tem um programa, para que eles venham aderir ao programa, ok? Esse programa, o paciente, ele volta para a sua casa, tá? Ele recebe um auxílio reabilitação no valor de R$240, tá? Quando o programa, ele foi iniciado, era esse valor de R$240, por isso que vocês vão ver que é de acordo com o manual. Hoje, ele já está no valor de 360, né? Houve um aumentozinho aí, certo? Só que, para que esse paciente, ele permaneça no programa, ele tem que ser acompanhado no CAPS, tá? Aí, o CAPS, anualmente, manda para o Ministério da Saúde o relatório desse paciente e diz que ele deve permanecer no programa, porque ele está sendo acompanhado pelo CAPS. Caso o paciente suma, né, não seja acompanhado pelo CAPS, o CAPS não tenha noção
do acompanhamento desse paciente. Então, ele manda um relatório para o Ministério da Saúde, informando que esse paciente não está sendo acompanhado pelo CAPS. E daí, esse paciente perde o benefício, tá certo? Vamos acompanhar os slides aí, nós vamos falando mais um pouquinho. Então, o programa de volta para casa é um dos instrumentos mais efetivos para a reintegração social das pessoas com longo histórico de hospitalização. Trata-se de uma das estratégias mais potencializadoras da emancipação de pessoas com transtorno mental e dos processos de desinstitucionalização e redução de leitos nos estados e municípios, tá? Então, veja que esse programa, ele está ligado, né, naqueles hospitais que vão fechar. Então, eles já sabem que vão fechar, né, dentro do processo aí de desinstitucionalização que nós vimos, que é o fechamento dos hospitais psiquiátricos, através da redução de leitos, né, até que ele seja totalmente fechado, e a abertura de serviços extra-hospitalares, ok? Então, é nesse ponto que eu quero que vocês reflitam que, mesmo com as deficiências que nós temos com relação, né, a esses programas do Ministério, a questão financeira, certo? Mas que a proposta da reforma psiquiátrica, com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, eles não deixaram de pensar nos pacientes, tá? Mesmo fechando os hospitais, né, e eles vendo a necessidade desses pacientes terem uma assistência, eles tentaram criar diversos programas e diversos atendimentos, né, tipos de atendimentos, para que o paciente não ficasse, né, o paciente com transtorno mental não ficasse sem nenhuma assistência, certo? Então, mesmo com as deficiências que nós sabemos que toda política pública tem, tá? Mas ele, em nenhum momento, né, deixou o paciente, ficou sem pensar no paciente. Vou fechar o hospital e pronto, cada um que se vire, tá? Ele não fez isso, né? Ele, ao mesmo tempo, criou estratégias, né, para que esse paciente fosse assistido de alguma maneira, tá? Um deles aí é o programa de volta para casa. Então, o objetivo do programa é contribuir efetivamente para o processo de inserção social das pessoas com longa história de internações psiquiátricas. Então, o alvo aí são os pacientes com 2 a mais anos de internação. O pagamento mensal de um auxílio reabilitação no valor de R$ 240 aos seus beneficiários, através do convênio entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica, tá? Então, é uma verba que vem fundo a fundo, tá? Onde o Ministério da Saúde deposita diretamente na conta da Caixa Econômica do paciente esse valor, tá certo? E a problemática que nós temos, que nós vamos ver mais na frente, é justamente alguns pacientes não conseguirem abrir essa conta na Caixa Econômica devido a não terem a documentação, tá? Mais na frente nós vamos falar sobre isso, ok? O município de residência do beneficiário deve, para habilitar-se ao programa, ter assegurada uma estratégia de acompanhamento dos beneficiários e uma rede de atenção à saúde mental, capaz de dar uma resposta efetiva às demandas de saúde mental. A cada ano, o benefício pode ser renovado caso o beneficiário e a equipe que o acompanha entendam ser esta uma estratégia ainda necessária para o processo de reabilitação. Então, o que é que vai acontecer aqui? Aquilo que eu já falei para vocês. O paciente, ele entra no programa de volta para casa. E ele é atendido, ele é acompanhado no CAPS, tá? Por todo o ano, o paciente é acompanhado através de medicações, através de oficinas, através de consultas. Então, o CAPS,
como organizador de todo o serviço mental, ele vai assistir esse paciente. A cada ano, ele vai mandar o relatório para o Ministério da Saúde e vai dizer, vamos renovar o benefício desse paciente, porque ele está sendo acompanhado por nós e o tratamento está sendo eficaz. Então, esse paciente tem o seu benefício dentro do programa renovado. Caso o CAPS não consiga, né, acompanhar esse paciente por N motivos, né, ou o paciente foi embora para outro município, ou ele não quer realmente ser assistido pelo CAPS, não vai para as consultas, não vai para as oficinas, é resistente com relação às medicações, tá? Mesmo com muita busca ativa do CAPS, esse paciente continua resistente, então o CAPS manda o relatório para o Ministério da Saúde e diz que esse paciente não está sendo acompanhado pelo CAPS. E daí ele sai do programa, ok? E daí, pessoal, o desafio, né, a maior dificuldade do programa é justamente a questão de documentação. Porque por mais que a gente imagine, né, que o paciente, por estar internado em hospital psiquiátrico, ele tem uma documentação, tá? Alguns pacientes não têm. Devido a quê? Há muitos anos que ele já está lá no hospital, certo? E que quando ele deu entrada, talvez, né, o familiar não tenha levado toda a documentação, né, ou ele tenha rasgado a documentação. Então, existe pacientes que não têm documentação, certo? E daí, ele não vai conseguir fazer a sua conta na Caixa e não vai poder participar do programa, tá? Aí, o que é que acontece? O assistente social, ele vai tentar fazer esse trabalho, né, de resgate da documentação do paciente, mas, infelizmente, em alguns casos, ele não consegue, tá certo? Inclusive, na residência terapêutica do ICO, nós tínhamos 2 pacientes, tá? Não sei se ainda temos, porque eles já eram bem idosos, que eles não chegaram lá, não tinham documentação, certo? E não sabiam nem o seu próprio nome, tá? Então, a equipe que estava lá, né, quando recebeu esses pacientes, que deram nome aos mesmos, certo? Mas até hoje eles não têm documentação, ok? Tranquilo com relação ao programa de volta para casa? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Vocês hoje estão muito calados. Tá? Vocês estão calados, eu vou falando, certo? E daí, pessoal, nós vamos adentrar aí em outro serviço, que é o serviço de residência terapêutica, tá? O serviço de residência terapêutica, ou residências terapêuticas, tá? São casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, egressas de hospitais psiquiátricos ou não, tá? Então, vamos entender como é este processo. Veja, a residência terapêutica é uma casa como a nossa. Não, o atendimento, Wellington, ele é feito normalmente, tá? O paciente, independente, né, de ter a documentação ou não, existe um atendimento, tá? Dentro do hospital psiquiátrico, esse atendimento, ele vai continuar, porque, na verdade, a gente não sabe como ele entrou no serviço sem essa documentação, tá? Como é que isso pôde, certo? Mas, no CAPS, tá? Mesmo que ele não tenha esta documentação, vai ter o seu familiar, certo? Aí, consequentemente, o seu familiar vai ter alguma documentação dele, tá? Caso não tenha,
fica retida no CAPS, né, a cópia da documentação do responsável. Nesse caso que os pacientes não sabiam o nome, foram pacientes que vieram do hospital psiquiátrico para o ICO, tá? E que, quando chegaram lá, não tinha mais ninguém da família deles. Como eles eram pacientes com transtorno mental, a justiça encaminhou os mesmos para a residência terapêutica, tá? Então, eles não tinham nenhuma documentação, foram diagnosticados com transtorno mental e, né, devido ao transtorno, não sabia nem seu próprio nome, certo? Então, eles viraram moradores da residência terapêutica, mesmo sem nenhuma documentação, mesmo sem saber o seu nome. Mas o atendimento aí, né, vai ser normal. A questão de benefício, né, é que talvez eles nunca vão conseguir, porque eles não têm como tirar, né, nenhum cartão, não tem como apresentar nenhuma documentação para que se receba o benefício, tá? Essa moradia é fixa, tá, Laís? É uma casa onde eles vão morar lá eternamente, tá? Até via óbito, ok? Tudo tranquilo, Wellington? Tá? Então, pessoal, a residência terapêutica é uma casa como a nossa, tá? Onde existem os afazeres domésticos, né? Que em algumas casas os próprios moradores fazem, e o que é aconselhado dentro da residência, tá? Então, o que é que acontece? A residência, ela deve estar ligada a um CAPS. Os profissionais do CAPS que vão atender os pacientes que estão na residência, tá? Que moram na residência. Logicamente que lá dentro da residência vai ficar um cuidador. Esse cuidador pode ser um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, um monitor de saúde mental, tá? Que vão ficar lá ajudando e organizando os pacientes no seu habitat, no seu coabitar, né? Porque assim como a nossa casa, às vezes pode ter uma desavença entre um e outro, um conflito, tá? E esses conflitos, eles têm que ser sanados e os cuidadores irão ajudá-los nesses conflitos, tá? É sim, 24 horas, Edmar. Veja que eles moram lá. Eles são residentes de lá, tá? Eles não têm outra morada. A morada deles é a residência terapêutica, ok? Então, quem deve estar na residência terapêutica? Aquelas pessoas que são daquele município e que não tem nenhum familiar naquele município, tá? Eles não têm nenhuma família e são diagnosticados com transtorno mental. Então, eles, né, por encaminhamento do CAPS, quase que não sai, né? Por encaminhamento do CAPS, eles vão ser moradores da residência terapêutica. Trazendo também para a realidade, né? Nós encontramos, vocês podem encontrar, tá? No ICO tem, Aureluce, a residência terapêutica, tá certo? Que é acompanhado pelo CAPS 2, tá certo? Então, pessoal, vocês podem encontrar em algum CAPS por aí, né, pacientes que estão vivendo na residência terapêutica e que têm familiares no município, tá? Isso vai contra a política, porque a política só pode estar na residência se não tiver familiar no município. Mas a gente pode encontrar pacientes morando na residência, tendo familiar no município. Aí o que é que acontece? A gente vai pensar, por que ele está lá? Por que ele não está com a família? Né? A política não diz que o paciente tem que morar com a família. Muitas vezes, né, a família ela não quer cuidar desse paciente. Ela não quer mais esse paciente.
tá? Esse familiar, tá? Aí o que é que acontece? O assistente social do município ou do CAPS leva essa família para a justiça para que a justiça obrigue eles a cuidarem do paciente. Só que eles alegam que não tem condições de cuidar dessa família, que já são idosos, ou seja, eles alegam N motivos e a justiça acaba aceitando esses motivos, tá? E considera que o paciente não tem familiar no município que cuide deles e daí encaminha os mesmos para a residência terapêutica. Tranquilo até aí? Outra coisa, pessoal, a residência, ela tem que ser na zona urbana. Para quê? Para que o cuidador, ele tenha uma noção de onde esse paciente está andando, porque eles são livres para ir e vir, só que esse livre é com cautela, né? O cuidador tem que saber para onde eles vão, tá? Muitas vezes eles saem da residência e vão sozinhos para consulta, para oficinas no CAPS, tá? Os vizinhos, né, a vizinhança, por ser um centro urbano, muitas vezes ajuda esses cuidadores a cuidarem, né, a observarem esses pacientes, ok? Então, esses cuidadores, eles podem ser ajudados, tranquilo? Outra coisa, pessoal, dentro do CAP, dentro da residência terapêutica, os afazeres domésticos, por orientação do manual, eles devem ser realizados pelos próprios moradores, né? A questão da limpeza da casa, a questão da lavagem das roupas, da comida, logicamente, sempre com orientação do cuidador, tá? O cuidador, né, ele não vai deixar um paciente que está em crise fazendo a comida, manuseando faca, tá? Não pode. Logicamente que o cuidador que vai organizar esses serviços dentro da casa. Só que em alguns cantos, em alguns locais, esses serviços acabam sendo terceirizados, ou seja, tem alguém que vai fazer a higiene do ambiente, né, a limpeza do ambiente, tem outra pessoa, né, que vai fazer a lavagem da roupa dos pacientes, né, a roupa de casa, tá? No CAPS, na residência do ICOL, a alimentação dos pacientes, ela vem do hospital regional, tá certo? Então, em alguns locais, esses serviços acabam sendo terceirizados, mas o manual aí recomenda que os próprios pacientes, com organização e orientação dos cuidadores, que façam esses serviços, essas tarefas domésticas, tá? Porque se eles têm, né, a liberdade de ir e vir, ele também tem que ter a responsabilidade sobre as atividades, os afazeres domésticos.